Como sempre, de costume, fazendo os vídeos, né? Daqui é 29 de abril, 1h28, né? Aqui é o cupom fiscal do Irmão Gonçalves de Rolim de Moura. E eu que tô aqui na praça de alimentação de Rolim de Moura. Quem tá filmando aqui é eu, né? Ali é a UPA, para confirmar que aqui é o de Rolim de Moura. Aqui tem alguns irmãos Gonçalves que são parecidos. Não são iguais, mas são parecidos, né? E é isso, né? Bem, por intuição eu tô suspeito que tem gente se fazendo passar por mim e aproveitando também e tentando simular que eu sou espécie de débil mental, retardado. Pra que isso? Pra tentarem forjar que eu recebi alguma notificação, algo do gênero, e depois eu tô com um problema mental, alguma coisa. Nunca tive essas coisas, né? Às vezes pessoas que não são instruídas ou que nunca mexeram com essas coisas de intuição, vamos dizer assim, intuição forte, é natural que elas confundam, porque não é o tempo delas, não é a vida que elas ficaram para passar ou coisa do gênero, né? E segundo a doutrina espírita, as pessoas vão morrendo, vão se reencarnando, vão adquirindo mais conhecimento, mais sabedoria e por aí vai. E depois, quando você está pronto, você já adquiriu um certo nível de consciência, você acaba pulando para um outro lugar melhor, né? E por aí vai galgando escadas melhores, dimensões melhores, né? E por aí vai. Tem gente que está começando, tem gente que já está quase no finzinho, né? Varia muito. E isso não tem nada a ver com o serviço que você faz, ou quanto você ganha, patrimônio, etc. Depende mais da pessoa que você é. E sempre foi assim, né? Você tem que entender, as pessoas têm que entender que devem focar mais em, assim, quem quiser subir o degrau, né? Deveriam focar mais em amar com qualidade e servir em quantidade. Amar com qualidade, até eu posso entender, onde eu posso entender, é mais ou menos assim: você não deve entregar pérolas aos porcos. Você não vai ficar se servindo de escravo pra gente safada, nojenta, etc., gente que não merece, entende? O que você trata bem é aquilo que você ama, aquilo que você acredita que merece, por aí vai. E servir é tipo assim, vamos supor que você tem um animal de estimação. Você dá comida pra ele, da casa, dá banho. E o que é isso? É inferior a você de certa forma, mas você está tratando do bichinho lá. De certa forma você está tratando, você está servindo, né? E serve por amor, porque você gosta dele, porque tem afeto, né? Enfim, a maioria das pessoas que tem animal de estimação agem assim, né? É lógico que toda regra tem sua exceção, né? Enfim. Agora, a respeito de loucura, é só a pessoa ia passar por um psiquiatra e acabou, né? E hoje em dia, esses fenômenos são cada vez mais comuns, ainda mais com o advento da internet. Tem coisas mais estranhas também do que só clarividência, sensitividade, essas coisas, né? Tem assuntos mais complexos, muito mais complexos, que não é para qualquer um. É muito fácil a pessoa dizer que é coisa sobrenatural, é coisa de fantasia, etc. Mas são fenômenos que acontecem. Quando você chegar a um certo nível, você começa a futucar essas coisas. Isso é inevitável. Se quiser ver mais a respeito dessa parte científica, é só pesquisar por Valdo Vieira no YouTube, né? Ele faleceu em 2013, andava com Chico Xavier, era uma grande pessoa nessa área de espiritismo, né? Fenômenos paranormais como José Arigó, que fazia a cura, né? No caso, João de Deus, ele era, né, na minha opinião, o que eu acho do caso João de Deus, não estou dizendo que é. O que eu acho? Ele era sim, no começo, só que o pessoal começava a dar dinheiro pra ele, essas coisas, aí ele foi pro lado negro da força.
E espíritos não vão ajudar a pessoa a ficar fazendo safadeza, né? Então eles abandonaram João de Deus e João de Deus continuou com aquelas armações, né? Ele era assim no começo, mas com o tempo ele ficou ganancioso e deixou de ser o que ele era para ser. Acontece também, né? Assim como também pessoas que estavam nas sombras foram para a luz e por aí vai, né? Enfim, tem coisas que eu queria contar, mas eu acho que vai ser muito para a cabecinha das pessoas. E, enfim, não é o tempo certo, não. Eu ia falar um pouquinho a respeito de dimensões, terceira e quarta dimensão, mas eu vou falar só da terceira, né? Tá, a segunda e terceira, para quem quiser entender, para quem tiver interesse no assunto a respeito de dimensões. Segunda dimensão, se você for ver Carl Sagan, ele vai mostrar lá no papel a visão do bichinho, etc. Mas que é uma explicação em 3D. É uma explicação de quem está aqui vivendo na terceira dimensão. Explicação em 3D. Tá, agora o que seria a dimensão mesmo de fato, você pular de dimensão, essas coisas, você tem que entender o que é a segunda e o que é a terceira. Aí a quarta eu vou falar só uma pontinha só. A segunda dimensão são aqueles seres vivos que só tem só um dia de vida. E um dia de vida que eu falo assim, vai passar sol e lua, só que eles não dormem. No dia que eles forem dormir, eles morrem. Então por isso que é considerado só um dia de vida. Esses que estão aí vivem na segunda dimensão. São amebas, bactérias, protozoários e por aí vai, parasitas e por aí vai. Eles não dormem. No dia que eles dormirem, eles morrem. Vírus não se considera ser vivo. Vírus está mais para uma espécie de papelzinho de tatuagem que uma programação, é isso. E é simples assim. Tem o RNA, tem o DNA, mas não vem ao caso falar sobre vírus. Então não confundam bactérias com vírus. Continuando. Tá, então a segunda dimensão são esses seres aí. Se eu vivesse uma vida e não dormisse e morresse quando eu fosse dormir, eu também estaria na segunda dimensão. Dali a pouco eu explico por quê. Terceira dimensão. Terceira dimensão é o que a gente vive. Ah, mas porque eu vivo no mundo 3D, etc. Porque eu enxergo tudo em 3D? Errado. Você não enxerga em 3D, para começar. Você enxerga em 2D. Acredite se quiser. A única diferença que tem é que você tem dois olhos e te dá um nível de profundidade das coisas. Mas enxergar em 3D, você não está enxergando em 3D, você está enxergando em 2D. Você enxergar em 3D, você tem que tocar nas coisas. Entende? Aí que vem um negócio chamado sensibilidade, sensitividade. Aí que começa o entendimento do que é uma pessoa sensitiva e com intuição. Porque você vai tocando as coisas, por aí vai, você vai entendendo o formato, a textura, entende? Aí sim você está sabendo o que é 3D. Porque você está tocando com a mão, você está vendo com a mão. Com o olho, até o olho, se eu pintar um quadro aqui, etc., se for bem realista, vai me confundir. Vocês já viram aquelas imagens que as pessoas põem no chão assim, fazendo tipo uma escada com profundidade? E aí? Né? Então tem muita pegadinha no olho que o cérebro, que buga o cérebro e acaba simulando uma imagem 2D como se ela tivesse profundidade, não é? Então, por conta disso, tudo que você enxerga, tudo que a gente enxerga com os olhos físicos, são imagens em 2D. Só tem um pouquinho a mais porque, como tem dois olhos, dá um nível de profundidade das coisas. Mas a partir do momento que você enxerga só com o olho, é puro 2D, você pode ter certeza. Você vai entender o que é 3D porque você está tocando. É por isso que criança muito novinha, bebezinho que está começando a andar, etc., quer ficar tocando as coisas, quer ficar pegando, entendeu? Para sentir realmente que está no universo 3D. Né? Ah, mas o que tem a ver então dormir, sonhar, etc., com o universo 3D? Bem, para as pessoas que se lembram de sonhos que tiveram,
vocês vão ver que as imagens são todas com, assim, muito lúdicas, né? E é mais a sentimento mesmo, né? Você pode ver, pode prestar atenção no sonho que você teve. Você estava mais vivendo a imagem ou você estava mais vivendo as emoções daquele lugar? Entende isso? E uma imagem que te vem à mente, você vai ter emoção daquela imagem baseado em quê? Emoção de tranquilidade, emoção de raiva, fúria. Entende isso? Aquela imagem te trouxe uma emoção, te trouxe um sentimento, né? E por aí vai. Só que a partir do momento que você começa a transcender isso, entender essas coisas desse universo 3D, isso aí varia muito de nível de consciência. Tem gente que ainda está engateando nisso, tem gente que já está correndo como se fosse um corredor profissional. Então isso daí varia muito, né? Agora, só uma pontinha da quarta dimensão. A quarta dimensão você teria que adicionar o tempo. Mas não é o tempo como a gente vê, não é o tempo que a gente conhece aqui no universo em 3D. É um tempo mais complexo. O tempo visto na quarta dimensão é tudo acontecendo ao mesmo tempo, num só estralo. Para poder entender isso, você teria que estar lá. E eu te falo, tudo ao mesmo tempo. Quando eu falo tudo ao mesmo tempo, não é só essa linha de tempo que a gente está tendo aqui. São várias linhas de tempo acontecendo ao mesmo tempo. Acredite se quiser. É por isso que é complicado falar de quarta dimensão, porque aí é mais fácil me taxarem de maluco, e não é o caso. Mas para quem consegue futucar lá, vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Isso também explica até o efeito Mandela. Não sei se alguém já pesquisou o que é o efeito Mandela, né? Isso aí também explica muito o que é o efeito Mandela e por que acontece o efeito Mandela. Mas é uma explicação muito complexa. Para muitos vai ser mais fácil me taxar de maluco do que sei lá o que, mas então eu não vou falar o que é, né? Eu vou só deixar uma pista, efeito Mandela. Aí você fala, são pessoas que têm probleminhas mentais, que tem um que fala que é isso, outro que fala que é aquilo. Em geral, 30% da população mundial é incoerente com o que aconteceu realmente com aquilo. E aí, você vai chamar essas pessoas de malucas? Chama-se efeito Mandela porque é o mais fácil de detectar. Até o final dos anos 2000, muita gente dizia que o Mandela, especialmente que não tinha internet para ter informação na hora, a internet era meio escasso até o ano 2000, então muita gente dizia que Mandela foi preso e morreu na prisão. Mas de fato aqui Mandela ele viveu, cumpriu sua pena na prisão, acho que ficou uns 40 anos, e depois virou presidente até, e morreu de velho, né? Mas 30% da população, antes de acessar o Google, jurava de pé junto que o Mandela tinha morrido na prisão e terminou sua vida lá, né? E tem muitos outros casos assim, né, que pessoas juram veementemente que certa coisa aconteceu e por aí vai, né? Isso chama-se o efeito Mandela. E isso explica um pouquinho a quarta dimensão explica perfeitamente do porquê que isso acontece. Mas eu falar essas coisas sem ter como mostrar é complicado. É que nem você tentar explicar para alguém que não acredita que existe Deus. Não existe argumento nenhum que você possa dizer para uma pessoa que não acredita que Deus existe. Por quê? Porque essas coisas você tem que vivenciar, você tem que sentir. Enquanto a pessoa não sentir Deus, ela nunca vai acreditar. Aí que tá. Enquanto a pessoa não passear naqueles lugares ou ver certas coisas, ela nunca vai acreditar. Então não adianta eu ficar aqui gastando saliva de conversa, que vai ser muito fácil as pessoas tentarem me rotular, e até pessoas ruins tentarem usar isso como se eu fosse uma espécie de maluco. Eu nunca fui. Quem conhece sabe muito bem que eu não fico com essas conversas, etc. Eu só estou expondo aqui porque em geral eu não converso muito, então só para deixar um pouco esclarecido, já que eu tive que mostrar que eu tenho um pouquinho de intuição, né? É que eu fui obrigado a mostrar isso.
né? E lembrando, nunca fui casado, nunca tive filhos, desconheço se tem algum documento falando o contrário, né? E não estou assinando nada, nunca usei cheque. E por aí vai. Não viajo desde 2021. E possivelmente essas pessoas que dizem que me viram me conheceram, nunca aconteceu, nem sabem o que eu faço da vida e por aí vai, né? E é sempre assim. Então, tá dado o recado. Eu tô aqui em Rolim de Moura, não viajo desde 2021. E é isso. Se tiver acontecendo, por favor, me notificar. Porque até agora ninguém nunca me notificou de verdade, né? Nunca ninguém me entregou cartinha, nem nada do gênero, né? É natural que estelionatários deletem algumas coisas, alterem, né? E por aí vai. Isso é mais natural que tudo, né? Mas enfim, cada recado e é só somar 2 mais 2, né? E eu nunca comprei imóvel, nunca comprei carro, também não comprei moto, né? E por aí vai. Se tiver alguma coisa assim, o meu nome com certeza foi comprado por estelionatários que desviaram algum dinheiro de mim. Tiveram que comprar no meu CPF que era meu. Algum juiz deve ter desviado alguma coisa e passou para eles e eles têm que ficar fingindo que eu sou um bestão, que eu estou criando multa, que eu estou pagando multa e por aí vai. Essas coisas nunca aconteceram, né? Eu sempre fui uma pessoa bem sincera comigo mesmo, nunca fui de gastar mais do que eu tenho e por aí vai, né? A ambição todo mundo tem, sou acertando Mega Sena é bem-vindo, eu agradeço, né? Mas não é o caso ainda, né? E por aí vai. Enfim, também nunca fiz doação nem nada, né? Nunca fiquei transferindo dinheiro, a única coisa que eu faço é só comprinhas normais mesmo para uso pessoal e acabou. E é sempre assim, né? Bem, então tá dado o recado e é isso aí.